Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações e que possamos, nessa manhã de sol, desfrutar da presença do Senhor. E como nós já cantamos aqui, que é feliz o lar onde Deus pode entrar, né? Nós vamos pensar hoje em um dos métodos para que Deus faça parte da nossa casa. E dentro do tema do mês da família, em Cristo fortalecemos nossas famílias. Hoje vamos pensar em família, louve a Deus. É o que nós devemos, louvar ao Senhor em família. E como objetivo dessa lição, nós temos sobre refletir a importância de louvarmos a Deus, reconhecer também que devemos louvar a Deus em família e que também devemos ter uma vida de louvor ao Senhor. Para a meditação, essa manhã nós vamos usar o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 19. Para a leitura, hoje eu escolhi uma versão não tão convencional, que é a Nova Bíblia Viva, mas os irmãos estão aí com uma cópia, e que diz assim a palavra do Senhor: converse entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Vamos orar? Amado Deus, estamos nós aqui mais uma vez diante da Tua Palavra e diante de tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. E mais uma vez, ó Pai, lhe pedimos que com a ajuda do Teu Espírito Santo, do Teu amor por nós, que possamos entender sobre a importância de louvarmos o Teu santo nome e de louvarmos juntos, conforme a Tua Palavra nos desafia. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada, nós pensamos sobre um termo para falarmos sobre a mutualidade, que é uns aos outros. A expressão aqui que o apóstolo Paulo ele apresenta no livro de Efésios é uma expressão um pouquinho diferente. Entre si. Ou, dependendo da versão da Bíblia que você tiver em casa, entre vós. Mas, uns aos outros, entre si, ou entre nós, ele tem esse sentido, esse entendimento de juntos, em grupo, ou no nosso caso, em família. Então, o apelo do apóstolo Paulo, ele continua nesse mesmo sentido, de mais uma vez estarmos juntos, em grupo, em família, em igreja. E hoje vamos pensar sobre o louvor a Deus. Mas antes, vamos entender um pouquinho desse contexto de Efésios capítulo 5. E precisamos perceber que esse contexto, ele nos apresenta uma realidade em que o apóstolo está exortando e desafiando os irmãos para que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E o principal versículo, o versículo-chave desse capítulo, é o versículo 18, Efésios capítulo 5, versículo 18, texto bem conhecido que diz: e não vos embriagueis com vinho, onde há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então esse é o desafio e esse é o propósito final que o apóstolo Paulo tinha: orientar os irmãos para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que tivessem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E a nossa missão não é diferente. A nossa missão aqui também hoje pela manhã é buscarmos a plenitude do Espírito Santo. E uma das coisas que o apóstolo Paulo nos dá como ferramenta para que possamos ser cheios do Espírito Santo é o louvor a Deus. Então hoje nós vamos trabalhar com esse tema e pensar como que nós podemos ter o nosso lar, a nossa vida
preenchida pelo Espírito Santo, com a ajuda dos louvores, das canções. Então, já fica bem claro aqui que a utilização da música, nesse caso, o apóstolo Paulo está defendendo, é uma maneira de nos comunicar espiritualmente, mas não apenas no culto cristão, apesar de ser essa orientação. Mas quando nós entoamos um hino a Deus de maneira racional, entendendo aquilo que está sendo cantado, claro, nós estamos de alguma maneira nos comunicando também com o Senhor, como fazemos, por exemplo, através das nossas orações. Então, fica para nós esse desafio, e como desenvolvimento, nós podemos pensar aqui como envolver a nossa casa com música. Música que louve a Deus, ou músicas que louvam ao Senhor. Então, a ideia é buscarmos sempre criar no nosso lar um ambiente que a música que louva a Deus faça parte desse lar. Então esse deve ser o nosso objetivo. Nós precisamos promover no nosso lar um ambiente espiritual de comunhão e principalmente de adoração a Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro dos nossos lares. As nossas casas precisam ser casas cheias de louvores a Deus. O uso do louvor a Deus precisa ser cotidiano. É como que um som ambiente do nosso lar. Porque isso vai nos ajudar em alguns pontos da nossa vida. E talvez um dos pontos que sejam mais difíceis no nosso lar, de refletirmos e de aplicarmos essa realidade de louvarmos a Deus, é nas nossas devocionais. Porque as nossas devocionais já são desafios. E dentro desses desafios que existem, para nós devocionários, no horário de um, do outro, etc., ainda quando nós fazemos, geralmente ele é feito bem simplificado, porque todos estão com pressa, com uma leitura bíblica, no máximo uma meditação e a oração. Mas aqui o desafio é que usássemos também o louvor a Deus, para ajudarmos nessa nossa missão de sermos cheios do Espírito Santo. E para esse desafio, não fique pensando que existem limitações. Mas na minha casa não tem nenhum pianista, mas eu sou desafinado para cantar, eu não tenho habilidade para isso. Na prática, o nosso propósito não é necessariamente fazermos o solo, uma apresentação musical, mas temos um ambiente de louvor, de repente em nossas devocionais, pode ser simplificado pelo fato de colocarmos uma música e acompanharmos juntos e refletirmos naquela mensagem que expressa quem é o nosso Deus. Então, nada é desculpa para que não tenhamos esse momento de devoção a Deus e usando também para esse momento a música. A música é importante porque a música ela nos acalma, ou dependendo da situação e da música que você ouvir, ela nos traz mais energia. Eu não sei quantos têm essa possibilidade, mas eu costumo trabalhar ouvindo música, pelo menos quando eu estou em casa, nos dias em home office. Porque, como eu sou uma pessoa auditiva, dentro das minhas características, qualquer ruído, qualquer som, ele me incomoda e tira a minha atenção. Então, se o cachorro late, se a máquina de lavar é ligada, eu acabo me distraindo. Então, eu costumo, para trabalhar, colocar um fone de ouvido, e então, eu estou ouvindo uma canção, eu fico um pouco separado daquele ambiente, do lado. Quando eu vou trabalhar presencial é horrível, porque eu não quero colocar o fone para não ser, está nem pouco importante, mas é tanta gente ao mesmo tempo, sentado próximo, falando no telefone, falando um com o outro, que
porque eu não estou acostumado com esse ambiente mais, esse ambiente me incomoda. Então, quando eu estou em casa e vou trabalhar, eu coloco uma canção, coloco o fone de ouvido, acabou. Aí a senhora quer falar comigo, ela precisa subir, bater, chamar, ligar no telefone, porque senão dificilmente eu vou ouvir. Mas, de certa forma, é algo que me ajuda, porque a canção tem esse poder de nos trazer uma paz, de nos trazer uma harmonia, de trazer nas nossas vidas aí, às vezes, esse gás que nós precisamos. E outra coisa que é importante, o envolvimento com louvor, ele é bíblico. Nós precisamos entender isso. Não é algo que o pastor André está inventando agora. Não. Nós encontramos isso nas Escrituras Sagradas. E nós encontramos nas Escrituras Sagradas vários momentos de várias pessoas que se utilizaram da música e em situações diferentes. Então não estava pré-determinado para o momento, olha, se acontecer isso, louve a Deus. Não tem essa limitação, né? Eu separei aqui alguns textos, coloquei alguns aqui, obviamente que nós não vamos passar por eles lendo na íntegra, mas só para os irmãos terem um pouquinho da ideia do que eu estou dizendo sobre o louvor, né? E utilizarmos o louvor ser uma ferramenta bíblica para as nossas vidas, para melhorar o nosso dia a dia. Nós temos um exemplo aqui de Maria, da mãe de Jesus, né? E o louvor de Maria, tão conhecido, que está em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Mas simplificando esse texto, ele diz, Maria declara: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pensa em que declaração linda e maravilhosa é essa. Claro que Maria aqui estava envolvida em vários sentimentos, além da felicidade, pelo privilégio que ela recebeu do Senhor, mas nós podemos ver também a realidade aqui de Zacarias, pai de João Batista, que recebeu, por meio do anjo Gabriel, a confirmação de que teria um filho. E por ter uma idade já avançada, obviamente que essa foi uma das razões para que ele não cresce naquela informação. E por isso o homem ficou mudo aí por algum tempo. Os irmãos obviamente conhecem bem a história, até que João Batista nasceu. E aí em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 67, ele louva a Deus, porque entendeu que teve o privilégio de ser pai daquele que abriria o caminho para o mestre. E ele diz assim, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Então, irmãos, é muito maravilhoso nos deparar com essa realidade e do impacto que o louvor teve na vida desses servos de Deus. Agora, o exemplo que eu mais gosto, que não é comum, mas eu coloquei aqui, foi de Simeão. Simeão foi um homem temente a Deus, e ele recebeu uma confirmação, uma promessa do próprio Espírito Santo, que ele não morreria antes de conhecer o Messias, o Salvador. E isso para ele foi uma alegria muito grande. E em Lucas capítulo 2, ele, orientado pelo Espírito Santo, vai ao templo no dia que o Senhor Jesus foi apresentado. E ele pega o Senhor Jesus, o menino Jesus, nos seus braços, e a palavra de Deus diz que ele louva a Deus dizendo: agora, Senhor, pode dispensar em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ao dispensar aqui, ele estava dizendo assim: Senhor, agora eu posso morrer, porque o Senhor cumpriu a sua palavra. E aí, com o menino Jesus nos braços, ele disse: porque os meus olhos viram a tua salvação. Então ele teve esse privilégio de louvar a Deus, porque em seus braços ele encontrou
e estava com o Salvador, e a promessa de Deus na sua vida foi cumprida. Então, irmãos, são situações aqui e que nós vemos e que o louvor a Deus ele é importante. Mas ele é importante não é só na alegria. Ele é importante também, irmãos, em momentos difíceis das nossas vidas. Aqui em Atos capítulo 16, versículo 25, aquele episódio que Paulo e Silas estavam presos. E o que esses homens fizeram? Eles louvaram a Deus em meio à dificuldade. E percebam a realidade em que eles estavam presos, em um lugar escuro, úmido, não tinham sinal de internet para fazer contato com a banda gospel da Lagoinha, do Resgate, sei lá, quem quisesse. Não deu. Eles louvaram a Deus porque não tinha nem um pandeirinho lá, nem uma ritmista para jogar. Simplesmente eles louvaram a Deus com o que eles tinham no momento, que é a sua voz. Por isso, nós não temos pretextos para não termos uma vida no nosso lar de louvor e adoração a Deus. Porque eu tenho certeza que nós temos mais ferramentas para louvar a Deus do que Paulo e Silas tinham. Mesmo que você não seja um primor e afinação, que você desafine para dar bom dia, mas pelo menos você tem uma situação mais confortável do que esses dois servos de Deus. E em família, podemos nos apropriar também da música para orarmos a Deus. O próprio texto em Romanos capítulo 8, ele diz que nós temos dificuldade de orarmos porque nós não sabemos como pedir. E existem canções que são simplesmente uma oração. E podemos usar dessas canções, não é plágio, não tem problema. Deus não vai ficar chateado com você, desde que você entenda aquela mensagem e você faça de todo o coração. Nós podemos nos apropriar das músicas para fortalecer a nossa fé. Existem canções que têm essa temática, que falam sobre esse assunto. E nós também podemos usar a música para evangelizar. Mas claro, você não vai colocar o som no último volume e incomodar o vizinho, porque não é esse o propósito. Mas as nossas músicas também têm esse poder. E os louvores, as músicas, elas devem então fazer parte do nosso dia a dia. A música é cultura, a música é terapia, a música é tudo de bom. Não há quem não goste de música. Eu posso não gostar de um estilo ou outro de música, mas de alguma forma eu tenho um tipo de relação com a música. E aí talvez uma outra pergunta que fique aí para os irmãos: pastor, mas eu tenho que necessariamente ouvir música gospel, né? Música cristã? Se for com o propósito de adorar a Deus, tem como ser diferente. Agora, se você decidir escutar outros tipos de música, né? Não sou eu aqui que vou dizer um texto de Evangelho de segundo o pastor André, capítulo tal, ele diz: não ouvirás música secular, que não seja cristã. Ou então lá o 11º mandamento de Deus que diz algo semelhante. Não existe isso. Então eu preciso ser sincero com os irmãos nesse sentido. Agora, claro, nós não vamos ouvir uma canção que declara contra a nossa fé, que profana os nossos princípios. Aí de fato não faz sentido nenhum eu cantar algo que é contra a minha fé, algo que de alguma forma é malicioso e nos leva a sentimentos que não. Você está na dúvida? Então, melhor que não faça. Se você vê que a letra da canção é contrária à sua fé, então
eu acredito que não é esse o tipo de música que devemos ouvir. Dê preferência aos louvores, porque quando nós damos preferência aos louvores, além de fazer bem para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, assim como o apóstolo Paulo defendeu aqui, nos ajuda a ser cheios do Espírito Santo. E faça da música, do louvor a Deus, um memorial em sua família. E o que seria esse memorial? É uma lembrança. Aqui nós podemos entender que a música, ele também tem esse poder. A nossa vida, ela não é um filme, mas de tempos em tempos ela tem uma trilha sonora. Não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção nisso, mas é uma realidade. A nossa vida, ela tem uma trilha sonora, porque nós temos canções que têm esse poder de nos levar a esse memorial. Então, irmãos, junto com os nossos filhos, quando nós temos uma vida, que é uma vida que buscamos louvar a Deus em família, nós deixamos essas lembranças na nossa casa, na nossa vida e na vida dos nossos filhos. E é importantíssimo nós não negarmos aos nossos filhos esse maravilhoso legado, que é ter essa memória, esse memorial da música que louva ao Senhor. Porque são coisas que nós vamos carregar para a nossa vida inteira. As músicas nos trazem lembranças. A música nos traz algo que é marcante. E principalmente quando nós ouvimos canções e essas canções louvam a Deus, nós lembramos de como Deus foi bondoso conosco, como Ele operou em nossas vidas. Isso é algo muito particular e muito pessoal de cada um. Eu não tenho como dizer como a música impacta a vida individualmente dos irmãos, mas a minha vida, sem dúvida nenhuma, ela é muito impactada pelas canções. Sei que as muralhas do teu hão de intimidar teu ser. Quem conhece? Álvaro Tito, né? Nossa, pastor, tem tempo, né? Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras. Pergunta para alguém da minha família, o que você lembra dessa canção? Essa canção é dos anos 80 ou dos anos 70. Nem eu era nascido. Vocês estão dando risada por quê? Eu não entendi. Não foi criado. Estou falando sério agora. Mas essa é uma canção que marca a nossa casa, que marcou o nosso lar. Essa é uma canção que está diretamente relacionada com os irmãos, sem os irmãos saberem. Porque essa é uma canção que fala de um momento de decisão nas nossas vidas. E a decisão estava diretamente relacionada em estar aqui junto com os irmãos ou não. Então é algo que nós nunca vamos esquecer. Irmão Roberto. Irmão, eu sei cantar. Eu sei essa, Roberto. És a nossa estrela da manhã. Que ajuda é a água. Mas aí, irmãos, é essa ideia que eu estou tentando passar para os irmãos. Essa música marcou uma época, uma fase na nossa casa. Ela não marcou só a minha vida. A gente acordava no sábado de manhã, já estava tocando essa música, porque a dona Sônia já colocava. Alexa, eu já sei. Alma no título, não há barreiras. Mais ou menos isso. Então, em um momento que nós precisávamos de resposta, e resposta de Deus, Deus falou aos nossos corações através de uma canção. Como nós temos outras. E às vezes estou ouvindo algumas músicas
com a Sônia, eu falo, né? Ó, tá vendo essa música aqui? Essa música eu lembro de tal momento. Eu falo, não, por quê? Porque naquele momento aconteceu assim, ou eu escutei essa canção. Então, nós temos, quando nós paramos para refletir, ou quando nós ouvimos uma canção, essa canção nos faz lembrar desse momento. E se essa canção foi um louvor a Deus, e isso de alguma maneira nos ajudou, isso vai ficar marcado em nossas vidas. Em Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21, ele diz exatamente isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E às vezes quando nós ouvimos uma canção que marcou o nosso passado, nós olhamos e vemos como aquilo foi importante, nos recordamos daquela situação e conseguimos enxergar o cuidado de Deus na nossa vida. Olha como a música é importante. Olha como vale a pena nós trazermos esse memorial. Olha como é bom nós tornarmos dentro da nossa casa, do nosso lar, buscarmos sermos uma família que juntos louvamos ao Senhor. Nós temos essa memória garantida. Existem hinos maravilhosos em que em certo tempo eles falam ao nosso coração, porque ele tem o seu propósito exatamente focado naquilo que deve ser louvor. E o louvor nada mais, nada menos é do que elogiar a Deus, falar quem Deus é e o que Deus fez. No momento do concílio, para o ministério pastoral, 5 horas sendo entrevistado na igreja por 20 pastores, né? E a igreja cheia, ansiosa, e tendo praticamente que recitar um trabalho que eu defendi sobre teologia sistemática de 120 páginas. O louvor me foi importantíssimo, porque o louvor me fez recitar de cor textos que eu cantava. Então, veja como a palavra de Deus, no louvor, ela nos ajuda, porque ela nos faz lembrar da palavra do Senhor. Em verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, ela te faz decorar versos, trechos da palavra de Deus, que talvez se você ficasse lendo lá, você não teria condição de decorar. Então, irmãos, devemos fortalecer os laços familiares através do louvor. Nas nossas viagens, quando você for viajar, se estiver de carro, coloque um louvor. Se você tiver os filhos, eles forem crianças ainda, eles vão lembrar desse momento. Você vai trazer na vida deles esse memorial. Aqueles momentos de felicidades que vocês passaram juntos, em família, louvando a Deus, vão ficar marcados na vida dele e na sua para sempre. Então, irmãos, todo esse histórico maravilhoso e essa lembrança que nós podemos ter e viver através daquilo que Deus entregou para nós, que são as músicas, as canções. E quando elas louvam a Deus, são melhores ainda. Isto é uma ferramenta importante para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e possamos recordar através dessas canções quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez por nós. E para nós refletirmos aqui em casa, eu coloquei aqui 2 perguntas. Como os louvores e as canções
tem impactado nossas vidas. Então aí eu contei um pouquinho da minha história, os irmãos vão ter essa oportunidade também, tá bom? Se você já foi edificado com um louvor, ao ponto de gerar uma memória da providência divina em sua vida. Eu também já dei um outro exemplo aqui para os irmãos, então já fica mais fácil nós entendermos qual que é a nossa missão quando dividimos em classe, tá bom? Que Deus nos abençoe e espero que o louvor a Deus possa nos encher do teu Espírito Santo.